Bastos é um nefrologista, é professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele, no Congresso Sul Brasileiro de Nefrologia do ano passado, ele, numa sessão científica do Congresso, dessa vez não foi um simpósio da Roche, foi uma sessão científica do Congresso, ele fez um resumo das consequências de uma hemoglobina flutuante, ou da flutuação da hemoglobina. E ele também faz um resumo do que significa um medicamento Sera, de como que o medicamento age e quais são as consequências na flutuação da hemoglobina. Então, eu vou deixar isso também com você. Se houver oportunidade, por favor, dê uma examinada. Acho que é um material que vale a pena ser compartilhado com seus residentes também. É um material de muita qualidade. Quem sabe a gente não pode fazer agora que os residentes novos estão chegando, um pequeno evento aqui na clínica, né? Eu vou dar uma olhada no CD, ver se já é um tema apropriado para os residentes e a gente, de repente, pode juntar lá os R1, R2 e mostrar esse CD para eles, né? Eu acho uma excelente ideia, conte conosco, mas para encerrar o nosso bate-papo, ou para encerrar a minha parte do bate-papo, eu reservei a melhor notícia para o final. Nós temos, finalmente, agora no início do ano, a oportunidade de lhe oferecer o uso de Sera. Mas ele já está registrado, Fernando? No Brasil, estamos em vias de conseguir o registro. Mas o medicamento já foi registrado em alguns lugares. O mais importante deles é a Comunidade Econômica Europeia. O mesmo medicamento que nós vamos ter no Brasil está registrado na Europa e está disponível para a senhora. Está ótimo. Então, existe uma maneira de trazer esse medicamento. A Débora, minha colega, vai lhe passar algumas informações adicionais sobre isso. Que bom. Então, doutora Lívia, como o Fernando falou, durante o ano passado nós estivemos aqui, trouxemos dados para acompanhar o processo de desenvolvimento clínico do Sera. Nós trouxemos os 4 estudos de fase 2 e um dos 6 estudos que compõem, né, o programa de fase 3. E agora, com esse novo estudo explicando melhor o mecanismo de ação de Sera, primeiro eu gostaria de saber qual a sua expectativa em relação ao produto. Bom, eu acho que, pelo que a gente já veio conversando, eu tive também no simpósio de vocês lá em Campos do Jordão, eu não tenho dúvida de que realmente o medicamento tem um diferencial muito grande, né? Primeiro pelo mecanismo de ação e depois eu que estou junto com o paciente, sem benefício para o paciente, né? E, bom, a gente está na expectativa, como o nosso grande público é SUS, de que esse medicamento, após o registro, possa ser incorporado, né, pelo Ministério, mas, como tudo no Brasil, obviamente, se a gente tem um paciente que já pode ter acesso ao medicamento, por que não oferecer essa chance? E essa é a grande notícia que a gente convênio eu já posso pedir, convênio já reembolsa. Então, a grande notícia que a gente está trazendo hoje é que Sera ele já está disponível para importação através da Fundação Rubem Berta. A Fundação Rubem Berta é uma empresa do grupo da Varig e ela tem um serviço de transporte humanitário de medicamentos que ainda não estão disponíveis no mercado brasileiro. Então, como que isso funciona? A Fundação Rubem Berta ela importa medicamentos. No caso específico de Mircera, ela consegue importar o medicamento da Inglaterra e o legal é que ela consegue trazer esse medicamento para o Brasil com isenção da alíquota de importação, que é de 60%. Então, o paciente ele vai pagar só o preço do remédio. Vai estar isento do imposto de importação. Respondendo a sua pergunta, nesse momento, não é possível trazer para convênios, porque os convênios eles não reembolsam os medicamentos que ainda não estão registrados no Brasil. Então, nesse primeiro momento, é só para paciente que tem condições de comprar o medicamento. E é um processo extremamente simples. Eu deixo o telefone da Fundação Rubem Berta, que fica em São Paulo, então o DDD é 11 50 90 8001. E através desse telefone, se a senhora quiser até tomar nota, ou se a senhora quiser anotar, eu posso depois passar o telefone para a sua secretária, ela anota. Tá, você faz essa gentileza. Acho que fica mais fácil. E lá na Fundação Rubem Berta tem uma farmacêutica ou alguém da equipe dela que vai dar todas as orientações para o paciente sobre o procedimento para importar o produto. E que
documentação tem que dar, assim, quando eu for prescrever, o que eu tenho que dar para o paciente? Então, a senhora precisa prescrever. Então, a senhora vai precisar de 3 vias de um receituário. O importante é que nesse receituário ele precisa conter o nome do princípio ativo e o nome comercial. A senhora vai escrever Mircera, aí entre parênteses, beta-ecoetina metoxipolietileno glicol. Eu posso deixar isso anotado também com a nossa secretária. Não, isso não precisa, eu já sei o nome do remédio. Bom, então, e aí a senhora fazendo a receita em 3 vias, encaminha para o paciente, juntamente com o telefone da Fundação Rubem Berta, e a Fundação Rubem Berta vai passar todas as orientações sobre documentação necessária, sobre preço, prazo de entrega, ela passa tudo isso para o paciente, e a Fundação Rubem Berta também acompanha o processo. Então, se durante o processo o paciente tiver alguma dúvida, quiser saber o status, onde é que está o medicamento, se já foi despachado, se não for, a Fundação faz todo esse acompanhamento. E assim, eu vou poder, obviamente, usar para pacientes que ainda não usam eritropoetina, e também, se eu quiser converter algum paciente. E, bom, quando eu calcular a dose, eu até depois vou conversar com você sobre bula, porque eu não tenho acesso à bula ainda, mas então, você vai ter todas essas apresentações para nesse primeiro momento, a Fundação Rubem Berta consegue trazer para o Brasil 3 apresentações de Mircera, de 50 microgramas, 75 e 100. Quando o produto for lançado no Brasil, nós vamos ter todas as apresentações, mas nesse momento, para a importação, o que a Fundação Rubem Berta está trazendo para o Brasil são essas 3. E aí eu vou compondo a dose que eu precisar. Exatamente. Né? Só para resgatar um pouquinho do que a gente já falou nos estudos que ele trouxe durante o ano passado. Então, no caso de correção da anemia, ou seja, o paciente virgem de tratamento vai iniciar o processo de correção da anemia com Mircera, a senhora vai calcular a dose multiplicando o peso do paciente por 0,6 microgramas. Então, 0,6 microgramas vezes o peso do paciente, aí a dose necessária para a correção. E essa a cada 15 dias, né? Uma vez a cada 15 dias. E depois o processo de conversão. Inclusive, não sei se a senhora se recorda, mas na minha última visita no ano de 2007, ele trouxe um estudo Protos, que foi o primeiro estudo de fase 3 publicado. No estudo Protos, ele tem inclusive uma tabela mostrando como é feito o processo de conversão para pacientes que já utilizam hoje uma eritropoetina convencional. Então, naquele estudo tem essa tabela de conversão, naqueles CDs que ele trouxe também com aulas, tem uma aula do Dr. Hugo que mostra essa tabela de conversão. Você sabe onde que eu vi essa tabela também? Eu recebi agora em janeiro o JBN, né? Então veio aquele suplemento das diretrizes da anemia e eu vi, né? Foi até uma surpresa para mim. Vi a tabelinha de doses de cera lá. Mas assim, se a senhora tiver alguma dúvida na hora que a senhora for prescrever em relação à dose, vou deixar meu cartão, meu telefone, a senhora pode me ligar, eu posso lhe auxiliar na hora, ou se a senhora preferir entrar em contato com a nossa área médica lá no escritório também, para trocar alguma informação adicional, a gente está à disposição. E assim, obviamente que você sabe que para o paciente o preço vai ser um fator importante, mas eu acredito que a Fundação Rubem Berta vai passar esses detalhes para eles. A Fundação Rubem Berta vai passar todos os detalhes, só para ter uma ideia, né? A seringa preenchida de 50 microgramas, ela sai por $261,50. Então, dependendo do que a senhora prescrever, a gente vai compor a dose com as apresentações disponíveis e a Fundação vai passar todas as informações de preço, de prazo, de documento para o paciente. Então, eu acredito que assim, o que a estabilidade da hemoglobina traz em qualidade de vida para o paciente, que isso repercute na vida dele, né? Eu acho que ele vai fazer uma avaliação se realmente é um preço que vale. A gente vai dar o nosso apoio nesse sentido. Né? Eu fico muito feliz com essa notícia e vou avaliar em relação... Eu não tenho muitos pacientes a nível particular, né? Mas talvez até meus pacientes de convênio que estejam dispostos a fazer isso, a gente, pelo menos eu vou dar a notícia, oferecer essa opção, tá? E vou te avisando e a gente vai trabalhando nisso juntos. E assim, doutora, você acha que eu posso me ligar daqui a algum tempo, marcar para eu voltar aqui? Hoje... Se a senhora conseguisse, nesse período, né, falar com algum paciente que
tenha... Claro, hoje é quinta-feira, eu acredito que na semana que vem, porque aqui no hospital eu não tenho muito esse público, mas segunda e terça da semana que vem eu vou estar no